te agradecer de estar aqui com a gente hoje. A gente está aqui no IFISH por ocasião do 47º, né, Encontro Nacional da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, com Nízia Trindade, atual ministra da Saúde, ex-presidente da Fiocruz e, não menos importante, uma colega socióloga, né? A Nízia tem reconhecido e expressivo trabalho na área de pensamento social e desigualdades e encontrou em seus trabalhos sobre a memória um lugar privilegiado para tratar sobre como médicos, instituições de pesquisas e intelectuais foram produzindo ideias sobre o Brasil, né? Esses Brasis da nossa imaginação e da nossa realidade, né? Concomitantes com a construção das políticas sanitárias, né? E além da sua atuação na área de pesquisa, a Nízia ela traz em sua trajetória profissional algumas marcas: a dedicação na construção, manutenção, aprimoramento das instituições, esse engajamento com o trabalho coletivo, que também é sua marca, né, ao longo dessa trajetória, e esse trabalho coletivo com colegas, com instituições de ensino nacionais e internacionais, o governo e sua máquina e sua diversidade, né? E seus atores plurais e diversos, e órgãos internacionais também de regulação da área de saúde, né? E na conversa de hoje, Nízia, a gente não vai retornar esses caminhos, né? A gente tem uma série de entrevistas que já foram realizadas com Nízia, que acho que o público pode encontrar depois, a gente pode deixar os links, que já foram concedidas em outras oportunidades, mas a gente queria focar em dois aspectos principais, né, relacionados aqui à sua trajetória, às nossas áreas de pesquisa, a questão das ciências sociais, mais estrito senso, que tem a ver principalmente com os trabalhos invisíveis, né, que estão presentes na construção das carreiras científicas e institucionais, em especial a das mulheres, e pensar uma coisa que nos encanta muito, que é o lugar da sociologia para atuar nessa complexa trama da saúde no Brasil, né? Então, vou começar te perguntando sobre a primeira questão, que é essa das barreiras invisíveis, né? Que você já mencionou em outras entrevistas, que as mulheres têm em suas trajetórias, né, para assumir os espaços de maior prestígio e poder. Em uma das suas entrevistas você citou como fator explicativo o alto nível de dedicação que se tem para ocupar esses altos cargos e postos, né? E o baixo estímulo também que a gente tem em nossa sociedade para que ocupemos esses espaços, né? Você foi a primeira presidente mulher da Fiocruz, é agora a primeira ministra mulher da saúde, né, no Brasil. E aí a pergunta que a gente gostaria de te fazer fora daquilo que a gente consegue acompanhar, né, enquanto cidadãos, cidadãs, o que constitui esse trabalho cotidiano no Ministério e como que isso se relaciona com essas barreiras, né, que você já sinalizou, essas barreiras invisíveis para que as mulheres ocupem esses espaços? O que você poderia contar um pouquinho para a gente desse cotidiano? Sim, Bárbara. Primeiro, quem chega à sede do Ministério da Saúde na entrada especial para autoridades, verá uma galeria das pessoas que ocuparam o cargo de ministro da Saúde e nenhuma mulher. 70 anos de história e nenhuma mulher, considerando que o Sistema Único de Saúde hoje tem 70% dos seus trabalhadores constituído por mulheres. Então, é um dado, né, que chama a atenção. E se pensarmos nas carreiras de gestão, nas carreiras de ciência, tecnologia e saúde, os números não são, a discrepância não é tão grande, mas também nós temos uma maioria de mulheres. Então, é o que justifica, né, essa exclusão histórica. Creio que nós temos mulheres que ao longo desses 70 anos se dedicaram na liderança de muitos programas de saúde pública. Quando eu falo das barreiras invisíveis, e eu faço até um parênteses, porque nós lançamos no governo federal, pelo Ministério das Mulheres, a marcha contra a misoginia, né? E nós, claro, que chamamos muita atenção daquela violência que acomete de forma absurda as mulheres, com agressões físicas ou estupros e, no limite, o feminicídio.
né, que aumentou nos últimos anos, mas nós temos outras formas de violência, né, que é a interrupção durante uma reunião, que é olhar primeiro para os homens numa situação, né, em que temos ministros e ministras, né, que é o caso do governo Lula, e que deu um valor muito grande a aumentar a participação de mulheres na constituição do seu governo. Então, essas barreiras invisíveis são de várias ordens, desde da pressão por outras funções que ocupamos, mas que deveriam ser compartilhadas com os homens, até sinais como se dirigir inicialmente não para a mulher que ocupa um cargo de autoridade, mas para os homens, né? São várias formas, né, que aparecem nesse cotidiano. E eu acho que talvez uma das mais expressivas seja um certo estereótipo da autoridade, com sinais também de forma estereotipada atribuídos aos homens, ou a própria autoridade segue um padrão machista, né? Não é nem masculino, mas machista, né? De se expressar, de ter comando sobre as situações. Então, talvez essa seja uma barreira que apareceu muito porque, independente de questão de gênero, tem pessoas que têm um perfil visivelmente mais agressivo, outras menos, e isso é muitas vezes associado a uma questão de gênero, né? Como se para ter, né, uma posição de autoridade, isso tivesse que ser exercido com autoritarismo, vamos, né, dizer assim. Então, acho que são situações que têm a ver com a cultura das sociedades e com as barreiras para as mulheres ocuparem as posições que são mais do que devidas, né, ao longo da nossa história. Eu ia te perguntar também, porque quando a gente vai ler seu Lattes, né, essa linha fina da sua construção de carreira, você foi assumindo posições institucionais desde cedo, né? Desde ali da defesa do seu mestrado, ou antes até da defesa do seu mestrado, né? Na casa de Oswaldo Cruz. Casa Oswaldo Cruz, já foi ocupando direção, vice-direção, cargos e funções muito importantes de gestão dentro desses espaços, né? Eu imagino que tenha assim um funil, né, em que essa competição, né, e esse lugar aguerrido, vamos dizer assim, né, que você trouxe aqui para a conversa, ele vai também se tornando cada vez maior conforme vai se avançando, né, nessa estrutura hierárquica e de comando. Mas o que eu te perguntaria também é o que você trouxe desse aprendizado de gestão institucional, né, que foi te constituindo ao longo do tempo para ocupar esses espaços, né, como presidenta da Fiocruz, como ministra da Saúde. Essa habilidade, né, que foi sendo aprendida nesses espaços de colocar as instituições em diálogo mais do que em competição também, né? Como que você, olhando para trás agora, vê, né, de aprendizado de competências e habilidades para exercício daquilo que você realiza hoje também? Esse olhar retrospectivo sempre faz com que a gente incorra na famosa ilusão biográfica, né, do Pierre Bourdieu, então corre esse risco, mas eu creio que nós temos processos sim de aprendizagem. Acho que na minha trajetória, bom, primeiro o contexto de pensar assim, quando eu ingressei na Fundação Oswaldo Cruz. Quando eu ingressei na Fundação Oswaldo Cruz, eu realizava minha formação de mestrado no IUPERJ, hoje IESP-UERJ, e tinha casado muito cedo, então tinha 2 filhos pequenos, e isso, aliado a uma conjuntura econômica difícil, à época teve uma interferência muito grande em eu atrasar um tanto o mestrado, porque fiquei com uma carga docente muito grande, tanto como professora da rede do Estado, quanto como professora de uma faculdade particular no Rio, a SUAM, agora uma universidade. Então isso foi um fator assim, que pesou muito
porque diante da minha expectativa de concluir rapidamente o mestrado e ter um ingresso numa vida acadêmica mais plena, né? Era um momento ainda de institucionalização da pós-graduação, o marco da pós-graduação, tal como nós entendemos hoje nas ciências sociais, é de final da década de 60, então eu ingressei no mestrado em 82. Então, acho que, sim, eu vejo que eu ingressei neste momento, mas, ao mesmo tempo, foi um momento onde, quando se abriram possibilidades para as ciências sociais, um pouco fora do padrão, digamos, né? Fora da universidade, com muitos projetos associados ao momento político da redemocratização de memórias institucionais, e foi o que ocorreu na gestão de Sérgio Arouca, na Fiocruz. Então, ele, Arlindo Fábio, que é um sociólogo que atua hoje no campo da comunicação, no Canal Saúde, na época o vice-presidente de educação, Luiz Fernando Ferreira, e o Paulo Gadeira, que foi o primeiro diretor e que tinha atuado num grande projeto de memória do trabalho, de memória social, do ISOB, o Instituto da Cândido Mendes. Então, eles idealizaram a criação de um centro dedicado à memória da saúde pública, com o foco inicial de recuperar a história dos cientistas que foram caçados com as 5, no episódio que ficou celebrizado com o livro do Lente, né, do professor Lente, que é o Massacre de Manguinhos, né? Então, o livro também construiu uma moldura de explicação sobre aquele próprio episódio, e esse título ficou, né? Hoje se fala em cassação de cientistas da Fiocruz, na época do AI-5, logo se fala, não, o episódio do massacre, o massacre. Então, estava se recuperando essa história. Então, era todo um movimento associado à redemocratização e a um pensamento político na área de saúde coletiva, de repensar, desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, isso ficou mais forte, as bases para a mudança do que então existia como assistência à saúde no INAMPS, né, que era o modelo que também nas ciências sociais foi explicado muito bem, né, pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, da cidadania regulada. Então, o SUS, de fato, foi um ponto de irrupção disso, né, com um modelo realmente de cidadania plena, de seguridade, não de seguro social. Então, eu entrei, eu acho que a minha entrada e a minha participação desde o início em funções de gestão decorreu muito desse ambiente, em que era também pioneiro ter cientistas sociais, historiadores, em maior número, numa instituição de pesquisa consolidada, nós diríamos, mas porque é uma instituição hoje com 123 anos, mas uma instituição que tinha passado por muitos reveses, né? E a gestão do Arouca, e mesmo a gestão que o antecedeu, ainda no contexto autoritário, vinha de uma recuperação, e a gestão do Arouca foi fundamental para associar isso com um projeto novo para a saúde coletiva, que foi o SUS, né? Então, já era desafiante. Esses momentos pioneiros fazem com que, muitas vezes, pessoas mais jovens, né, que estão constituindo esses grupos iniciais, assumem posições que em outros contextos levam mais tempo, né, requerem mais experiência. E, ao lado disso, eu vinha também de uma experiência política, como várias outras pessoas da minha geração, de reconstrução do movimento estudantil, né? E essa aqui é uma experiência interessante e muito formadora para lidar com a expressão de opiniões, de divergências, né? Quer dizer, era uma verdadeira tempestade de ideias e também de um projeto utópico que o SUS representou, e a própria retomada da democracia. Então, acho que um pouco essa história encontrou também com algumas características pessoais, e na Fiocruz se estabeleceu na gestão de Sérgio Arouca um mecanismo de congressos internos
que já havia sido experimentado na UERJ. Porque o que acontecia, né, não havia nenhuma linearidade nessa história, havia muitos conflitos e, por exemplo, grande parte do grupo da pesquisa biomédica, ainda que tivesse um grande expoente desse grupo, que é o Carlos Morel, que foi presidente depois da Fiocruz, não via com bons olhos aquela invasão alienígena. Historiadores, cientistas sociais, pessoas também de áreas mais fortes de comunicação, que depois isso tudo foi sendo institucionalizado na instituição. Então, foi um grande momento de mudança na Fiocruz. Então, eu associo essa participação desde cedo em atividade na gestão, porque eu participei de um grupo que promoveu também uma transformação na instituição, com uma outra vertente também, que era um forte trabalho de divulgação científica e de programas de recuperação dessa história da ciência, mas em bases mais profissionais no campo das humanidades e ciências sociais, né, como da presença também de historiadores, que você ter programas de história oral. Então, por um lado, havia esse estranhamento, mas, por outro lado, também acabou se vendo, posso dizer assim, uma utilidade, né, para aquele trabalho que era recuperar a própria história da instituição, né. Perfeitamente, assim, se me permite, acho que pegar um gancho, tem uma coisa que acho que pode ser muito interessante também para quem está no começo de carreira, né, e tem que lidar com essa máquina da burocracia, das instituições, principalmente nas instituições públicas de ensino e pesquisa. Muitas vezes tem uma produção de hierarquização entre gestão, burocracia e a vida acadêmica, né? E quando a gente também vai ler seu currículo, vê o quanto você teve essa capacidade de juntar esses dois universos, né? Sim. Que na verdade não são nada separados, né? Mas muitas vezes a gente lida com ele narrativamente, inclusive, e hierarquiza muitas vezes esses dois espaços, né? Então, se você pudesse só contar um pouquinho também como foi para você fazer a união desses dois espaços, né? A pesquisa acompanhando suas atividades de gestão, na verdade, né? Não, assim, isso não obedeceu a um plano, mas eu diria uma necessidade íntima, porque eu sempre me vi como pesquisadora e professora, é uma condição que é claro que hoje é muito residual no meu tempo e não poderia ser diferente, mas também me constitui, então faz parte do meu fazer em todas as áreas. Mas se nós pensarmos também, saindo um pouco do meu exemplo, né, vou voltar a ele já, mas como se constituiu todo o campo das ciências sociais, a sociologia, a antropologia, nós veremos também que há muitos autores que foram autores de obras escritas, publicadas, obras de referência, mas também de obras de construção institucional. Então, eu me vejo mais nessa perspectiva, né, de construção institucional. A gente poderia citar aqui N exemplos, e é difícil dissociar, né? Quando nós pensamos um Florestan Fernandes, quando nós pensamos um Darcy Ribeiro, né? Um Darcy Ribeiro, que é difícil você avaliar o que é a obra, né, de Florestan, de Darcy, sei lá, no caso de Florestan, a campanha de educação, a criação do núcleo pensou a questão racial, ou os livros que ele publicou sobre isso, sobre a Revolução Burguesa, de como você disse, não há essa dissociação, e poderíamos dar muitos outros exemplos. Ontem eu estive na homenagem à professora Manuela Carneiro da Cunha, né? Então ela também é uma construtora de um campo, uma construtora também de espaços institucionais, e tem a sua obra acadêmica, né? Eu acho que talvez seja mais, não diria discrepante, mas de alguma forma se diferencia na minha trajetória, é o fato de eu ter ocupado essas posições numa instituição e agora num ministério, que não é óbvio, né, vamos dizer assim, você ter uma socióloga. E aí eu faço duas reflexões. Primeiro, que eu acho que isso é muito importante, que a sociologia no campo da saúde tem uma história longa
né, e que eu reforçaria, para além do que você mencionou, que eu já publiquei, que é a presença, esse encontro de médicos, sociólogos, em interpretações sobre a sociedade brasileira, né, que eu diria que é uma linha importante de pesquisa, né, que marca a minha história, mas eu acho que além disso, eu vejo assim que as ciências sociais, e em particular a sociologia, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, elas tiveram um papel importante na saúde coletiva. Aqui mesmo na Unicamp, a professora Marisa Correia, que eu tive o prazer de ter um convívio com ela, que é uma pessoa extraordinária, Sim, como obra, como educadora, né? Eu participei de uma tese por ela orientada da Regina Érica Figueiredo, ou melhor, Érica Regina Figueiredo, investi o nome da Érica, e que era uma tese sobre a antropologia da boa vizinhança, que foram vários programas da antropologia norte-americana em ações, sobretudo na área de saúde. Então há uma tradição, claro que com uma outra direcionalidade, porque ali se tratava de avaliar sucesso, de implementar, nem de avaliar, mas de implementar programas de saúde pública com a presença de antropólogos e, em alguns casos, de sociólogos, né, um tanto misturado, em várias áreas. No Brasil, houve, por exemplo, essa participação na Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, havia um núcleo de pesquisa social ali. E eu escrevi com o Marcos Schormay um artigo sobre isso, que é tradutor... Como é que era? Sociólogos tradutores ou intérpretes, né? Que saiu acho que saiu na História Sem Saúde Coletiva, um artigo sobre isso, e também já outra publicação na Ciência e Saúde Coletiva. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é que não é inusitado ter cientista social na área de saúde, mas não é corriqueiro você ter em cargos de gestão numa instituição com predomínio da pesquisa biomédica, mas que tem um forte componente de saúde pública, uma escola de saúde pública. Mas a minha entrada, assim, eu não participei daquele movimento sanitarista que deu origem à 8ª conferência, e eu era muito jovem naquele período, eu estava ingressando na Fiocruz. O que eu vejo assim, é que eu levei nas minhas reflexões e também no trabalho de gestão muito do que aqui na Ampox eu participei como grupo de pensamento social, né? Pensar o pensamento social, o pensamento político associado à própria construção de políticas públicas no Brasil, do Estado, visão sobre a sociedade. Então, eu acho que isso é que daria assim, uma marca própria, se é possível dizer isso. E a minha ida para o Ministério da Saúde, aí basta ver as declarações do presidente Lula a esse respeito, tem muito a ver com a atuação na Fiocruz e com o enfrentamento à pandemia de Covid-19, né? Um modo de enfrentar, que aí você tem toda a razão, acho que faz parte da minha perspectiva, não só da minha trajetória, mas do meu modo de ver esse processo. Eu acho que isso não ficou tão claro na pandemia, né? Mas o quanto as instituições fazem diferença, desde o Sistema Único de Saúde, as universidades, a Fiocruz, aqui estamos em Campinas, então aqui no estado de São Paulo, o Instituto Butantan, como isso faz diferença para você ter respostas mais sistêmicas e mais efetivas, né, numa situação de pandemia. E num país que viveu, não diria nem o caos, né, porque eu acho que o caos dá a ideia de algo inusitado, inesperado. Não, acho que tratou-se de um projeto político de destruição das instituições, né, de destruição da cultura, da ciência e tecnologia. Então, de fato, lidar com esse enfrentamento numa situação como aquela requerer um esforço enorme, mas eu acho que, sobretudo, um esforço de organização coletiva. Né? Então, acho que o meu destaque é diferente, né, de outras pessoas que possam ter se destacado
por uma comunicação mais simpática, que é muito importante com a população, claro, que eu procurei ter também, mas dentro dos limites do cargo, né, que eu desempenhava, o que também te coloca uma série de limites, mas buscando, sobretudo, fortalecer a instituição. Eu acho que fortalecer a instituição naquele contexto e até me deixar no plano secundário, porque o mais importante naquele momento era até a população ganhar confiança, né, naqueles boletins semanais que eram divulgados, às vezes com notas diárias, né, que apareciam todo dia na imprensa, na TV, com o desenvolvimento de pesquisas com a vacina, né, que no início da vacina no Brasil, as vacinas disponíveis foram as vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. Então, acho que é um conjunto de ações, né, na pesquisa clínica ligada ao Centro Hospitalar de Covid que nós criamos. Então, foi um esforço muito grande, necessário, com muito aprendizado, porque hoje o mundo todo fala em preparação para a emergência. É óbvio que não estávamos preparados. E além de não estarmos preparados, a própria base que nós tínhamos no país, em ciência e tecnologia, num sistema de saúde que é muito capilarizado, né? Você tem uma linha que vai do Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, municipais, com possibilidade de engajamento de agentes comunitários de saúde. Infelizmente, todo esse aparato não foi mobilizado como poderia, mas no que ele foi mobilizado, ele deu respostas. Somou-se a isso a sociedade civil, uma parte importante do empresariado que também aportou recursos para o desenvolvimento mais rápido, seja de vacina, seja de testes diagnósticos. Então, acho que assim, o Brasil, o que se conseguiu salvar dentro do desastre foi pela mobilização da sociedade, não tenho dúvida disso, e também de governadores, né? Então foram movimentos descoordenados, que é um desafio que eu tive que enfrentar e continuo a ter, que é recuperar essa capacidade de coordenação do Ministério da Saúde. Isso é possível com essa comunicação ativa, né? Com a comunicação ativa. Esse que é o que eu chamo também de trabalho invisível, né? Que não aparece esse cotidiano de ligações, de reuniões, né? De insistência em reconstituir laços ou de construir novos aportes, né? De relações institucionais. E recuperar a confiança, né? Isso se vale tanto para os atores interfederativos, né? Como também vale para a comunidade científica, para os movimentos sociais, e uma sociedade que mudou muito nos últimos anos, né? Eu uso sempre estou usando como marco aqui, o marco da minha trajetória acadêmica de gestão é a redemocratização, né? Acho que isso fica claro quando eu falo. Mas ao longo desses mais de 30 anos, muita coisa mudou na sociedade, tanto do ponto de vista de acesso à universidade, né, inclusão pela educação, desenvolvimento de um programa social com a amplitude que é o Sistema Único de Saúde. Então, muita coisa mudou na sociedade, mas também, ao mesmo tempo, nós lidamos com desafios que são do Brasil e do mundo. Mudanças no mundo do trabalho, perdas de importância de algumas entidades clássicas, né, da representação, né, principalmente sindicatos, né? Então, assim, é um mundo em transformação também, e isso acaba não sendo o único fator para explicar o que nós vivemos, né, como crescimento de uma extrema-direita no Brasil, mas é um elemento importante para isso, né? Que cabe a gente aqui, estar presente aqui na Unpox, né? E acompanhando as transformações, mas assim, reconhecendo os atores e sabendo que precisamos conversar com todos eles. Sim, né? sim. Eu acho que você já respondeu alguma pergunta que eu tinha separado, mas acho que já que estamos aqui na Unpox, né, nesse espaço, é muito interessante perceber, todo mundo que vai te entrevistar te pergunta, né, na chave negativa, né, por que uma socióloga no Ministério da Saúde, mas
Eu acho que a grande questão é o que a sociologia traz, né, enquanto ferramentas para que o Ministério da Saúde e a saúde no Brasil seja lida a partir de outras chaves, né? Com certeza. E acho que você já trouxe isso, obviamente, na sua resposta, mas esse repertório de enxergar esses novos atores, como as desigualdades são reconstituídas, reproduzidas, né? Esse olhar que só a sociologia consegue trazer. Não, com certeza. Até você falou que é interessante, teve alguns meses, não foi a primeira reunião com o Conselho Nacional de Saúde, porque isso também é um aspecto interessante do Sistema Único de Saúde, que se instituiu o controle social, como é chamado, não o conceito sociológico de controle social como nós entendemos, mas é uma ideia de participação social que estabelece um controle, né, sobre as ações do Ministério. Né, até a gente fala muito de participação social, mas o movimento entende como um controle, né, o papel dele como controle. Eu acho que o papel vai até além, até de construção conjunta de algumas pautas, ainda que muitas vezes com tensões, como é natural que seja assim. Mas aí numa das reuniões, uma das conselheiras falou assim, não, é muito bom ter uma não médica no Ministério da Saúde. Aí, passou um pouco, aí teve uma rodada quando eu falei assim, olha, eu só queria fazer um reparo, eu não sou uma não médica, eu sou uma socióloga. Exatamente. Né? E a sociologia tem um papel, na linha, Bárbara, do que você mencionou, que é um papel de trazer uma perspectiva da sociedade e, no caso do Brasil, das desigualdades, né? E quando a gente fala desigualdade também já é um conceito que encerra um valor, né? Porque nós não consideramos igual, não consideramos normal, né? Essa grande discrepância, seja de renda, de acesso, de voz, né? Entre classes sociais, entre grupos sociais, recorte étnico-racial, de gênero, enfim, tudo que a gente está comentando é isso, nós não consideramos isso natural, por isso falamos de desigualdade. E também assim, a perspectiva de olhar como se produzem as ideias na sociedade, que é muito o meu campo de atuação. E isso é constitutivo da área de saúde coletiva, é uma das áreas, epidemiologia, políticas públicas, é um pouquinho separado, né, no campo da saúde coletiva, e as ciências sociais de saúde. Mas, assim, que eu acho também que é importante dizer sobre esse papel é que isso não é algo específico da realidade brasileira, né? Eu vejo o Instituto Pasteur em Paris, eles têm um centro de desenvolvimento de vacinas. Existem antropólogos discutindo excitação vacinal. Com certeza. Entendeu? Dentro da instituição, não na universidade. Né? Também existe a relação com as universidades, mas de dentro, porque o que adianta você promover um grande programa de desenvolvimento de vacinas se a população não se vacina? Né? E essa é uma questão séria hoje no mundo, né? Então, a vacinação, acho que a gente deixa de uma maneira muito concreta, né, o que é isso. Os fenômenos de negação de evidências científicas ou de conhecimento científico e a produção de falsas verdades, né, sem entrar no debate sobre visões positivistas de ciência, não se trata disso, mas hoje você tem um ecossistema, né, e o Léo Avritz e outros, João Ferres, são vários, né, cientistas sociais, sociólogos, cientistas políticos aqui nesse encontro discutindo isso. Você tem um ecossistema de produção de mentiras, né? Não se trata de idealizar o estatuto de verdade da ciência, mas de saber que a ciência ela tem regras e desde Merton, né, que muita gente não gosta, mas que o autor que eu acho fantástico para discutir essa questão, a ciência tem regras e ela pode ser plenamente realizada num contexto democrático, né, a relação entre ciência e democracia. Então, eu vejo que o papel das ciências sociais ele é essencial.
ainda mais numa área como a saúde, que envolve não só o estudo de desigualdades, mas a sociabilidade, como é que as pessoas se informam hoje. Né? Seja sobre vacinas, seja sobre outros cuidados, né? Como é que isso se dá? Sim. Como que e a não gente é pode possível, essa né? ponte, né? Essa ponte. Né? O próprio campo da sociologia das instituições, né? Então, enfim, é uma gama enorme. Então, não é algo externo à saúde, ao contrário, ou pelo menos não deve ser. Né? Então, acho que os exemplos poderiam ser inúmeros, mas eu vejo dessa forma. E, assim, há outros exemplos de pessoas de outras áreas que não são identificadas estritamente com a saúde, seja no Ministério da Saúde no Brasil, mas em outros países também. Por exemplo, a Indonésia também, o ministro da Saúde vem de uma formação de administração e gestão. Né? Muitos outros ministros e ministras não têm uma formação médica tal como nós classificamos as profissões de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos. Né? O próprio conceito de profissão de saúde hoje é muito discutido. Né? E tem sido disputado também. Disputado. Né? Mas o fato, assim, que eu não inauguro as ciências sociais em saúde, né? Nesse congresso muitas pessoas o fazem, e a Abrasco, a Associação de Saúde Coletiva, tem um congresso dedicado a isso, mas ocupei a posição mais elevada na Fiocruz e agora na gestão do Sistema Único de Saúde. Eu creio que em função também de ter uma abordagem que vem das ciências sociais. Né? Eu acho que também permite não diria com mais facilidade, mas é uma perspectiva que hoje contribui para uma visão mais coletiva e interdisciplinar. Né? Eu publiquei, ainda que eu acho que nós mesmos nas ciências sociais estamos distantes de uma interdisciplinaridade mais rica e com mais efeitos para a abordagem das várias crises, né, que a sociedade contemporânea enfrenta, como a questão ambiental, né, como a própria questão da informação, né, das redes, novas formas de sociabilidade, enfim, eu acho que são contribuições absolutamente necessárias e precisam ser realizadas de forma interdisciplinar. Claro. Tenho uma última perguntinha para você. Fica à vontade para respondê-la na medida do possível, mas a gente tem feito uma discussão, e aí vou puxar a sardinha para a minha brasa, da área de trabalho e gênero, mas tem se feito uma discussão muito rica, né? E a gente está muito animado enquanto sociedade, com a discussão sobre a Política Nacional dos Cuidados, né? Eu queria muito saber um pouco como andam as conversas entre os ministérios, a pasta das mulheres, a pasta da igualdade racial, a pasta da população indígena, né? Como que vocês têm construído essas conversas e como que o Ministério da Saúde poderia entrar, ou se é que já não está nessa conversa sobre a Política Nacional de Cuidados, porque por fim, né? O que a gente tem assistido enquanto fenômeno demográfico é esse crescimento, esse envelhecimento da população que exige, né, uma prática profissional mais direta, né, de cuidados dessa população, mas também, como a Fiocruz acompanha também, né, a epidemia do Zika vírus, que deixou né, uma série de crianças em situação de dependência de cuidados também, entre uma série de outras epidemias locais que a gente poderia listar e citar, né, e que também acabaram criando um campo de trabalho para mulheres cuidadoras, e aí todas as disputas em torno de regulamentação, de profissionalização, né, que tem se colocado. Mas acho que a pergunta que eu gostaria de fazer é essa, né, o quanto que o Ministério da Saúde também poderia, ou se é que já não está, né, fazendo essa conversa com a Política Nacional de Cuidados, né, pensando nessa atuação tanto com as cuidadoras, né, e esses processos de profissionalização que estão em disputa, mas também para auxiliar nesse processo
que vou chamar aqui de desprivatização do cuidado, pegando carona numa série de autoras que têm pensado isso, mas não enquanto a questão de privatização da saúde necessariamente, sim, sim. né? Mas com esse foco mesmo da responsabilidade das famílias, né? Não, eu acho que esse é um grande desafio. Bom, primeiro, começando do início da sua pergunta, o Ministério da Saúde está participando da discussão sobre a Política Nacional de Cuidados, a questão do envelhecimento, né, e a perspectiva que temos a partir dos dados do censo, do último censo do IBGE, de nós termos, na metade deste nosso século, 40% da população constituída por idosos, em si já é um grande desafio. Envelhecer bem é um grande desafio e, de fato, esse é um aspecto central dessa política e que envolve também cuidar de quem cuida, né? Que Exato. É o que você mencionou em relação a esse papel que é exercido, sobretudo, por mulheres cuidadoras. Então, nós estamos num caminho aí de construção com os outros ministérios, movimento social, mulheres, direitos humanos também, e acho que precisamos avançar, né, nessa compreensão e de que maneira as políticas públicas podem apoiar, principalmente em situações de precarização de trabalho, né? Que foi até o acordo que o presidente Lula assinou nos Estados Unidos com Biden em torno dessa questão do trabalho digno, né? Mas acho que não temos ainda respostas plenas, né, para essa questão. Acho que é uma construção que tem que ser feita com urgência no Brasil e isso está em processo. Lembrar também que no caso da saúde indígena, nós temos toda uma interação com o Ministério da Igualdade Racial, né, criado neste governo do presidente Lula, mas a saúde indígena ela existe já há 20 anos, né, no Ministério da Saúde, como responsabilidade direta do Ministério da Atenção Primária, que é um desafio enorme porque nós vimos uma política de desassistência no governo passado, com implicações muito sérias, né? E em relação à população negra ou preta, parda, se a gente for usar a categoria do IBGE, nós lançamos semana passada, aliás, foi semana passada ou essa semana, tem que pensar, porque foi tão rápido, o boletim da saúde da população negra, e que mostra duas coisas, né? Primeiro, de como o fator raça, etnia tem que estar presente de fato em todas as políticas, né? E não ficar isolado, né, numa área, né, específica do Ministério. Isso é muito claro, mas há uma coisa que às vezes não é tão clara, né, para as pessoas, que é o fato de agora nós termos um registro mais fidedigno, porque há uma lei de 2017 que torna obrigatória, né, no Sistema Único de Saúde, que em todas as ações exista essa identificação, mas, na verdade, você tinha um campo que era não informado. Então, se você permite que haja esse campo, você está totalmente... Problemas de informação, e até concluo com isso. Então, acho que esse é um problema que nós temos buscado enfrentar. Criamos uma secretaria específica, quem está à frente dessa secretaria é Ana Estela Haddad, que já vinha de uma experiência, né, no Ministério da Saúde, desde a gestão de Humberto Costa, Temporão, ministro Temporão, enfim, vinha dessa experiência e agora nós queremos, de fato, criar o SUS Digital, isso está no Programa de Aceleração do Crescimento, como um pilar mesmo, né, para o Sistema Único de Saúde, porque sem isso nós não conseguimos iluminar essa realidade e poder avançar com consistência com políticas públicas. Então, isso tenha sido até usado para dizer, olha, está vendo? E eu enfrentei isso no Senado recentemente. Os dados de saúde indígena, por exemplo, são piores, não são melhores. Não é que a situação tenha piorado, ainda que seja muito crítica. Simplesmente
não se tinha um registro adequado, né? Então, acho que esse campo da informação, que é poder, né? E que é fundamental para as políticas públicas, elas centrais. Por fim, assim, dizer que, sob a responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos, mas sob nossa participação, está sendo definida uma política para as pessoas idosas, para as pessoas em situação de rua e para as pessoas no sistema prisional, né, que são desafios enormes, os indicadores são terríveis, tanto de doenças crônicas quanto de doenças infecciosas, né, no caso tanto das pessoas em situação de rua quanto das pessoas no sistema prisional. E sobre a questão da população idosa nós falamos também, e você mencionou também a questão de Zika, né? Então acho que toda uma articulação também com o Ministério da Previdência Social para um suporte às famílias, né, afetadas. Eu acho que isso também é uma agenda muito importante. Nós temos procurado também apoiar com as ações de informação, né, além das estratégias de cuidado, né? Então, temos buscado esse trabalho, de fato, intersetorial, que é uma orientação também do presidente. Nise, eu queria muito te agradecer, tanto pelo seu trabalho ao longo desse tempo. Acho que se tem uma coisa que honra muito a sociologia, é vê-la nessa pasta, levando a sociologia para o centro, né, da construção democrática e da saúde no país. E sua presença nos honra muito aqui no POX, aqui no IFISH. A gente queria muito agradecer seu tempo, que a gente sabe que é tão precioso, né, nessas barreiras invisíveis. A gente sabe quantos usos do tempo, né, influenciam também as nossas construções, né, e trajetórias de carreiras. Mas lhe agradeço muito pelo tempo, pelas reflexões e, sobretudo, pelo trabalho, tanto para a sociologia quanto para a nação que você tem feito nos últimos tempos. Muito obrigada, viu? Obrigada, Bárbara.